Olá pessoal, estou aqui para gravar um vídeo a respeito do livro do mês de fevereiro do Fórum Literário, organizado pela Denise, e também dizer que é mais um desafio estar gravando um vídeo para vocês. Todo vídeo que eu faço é um desafio. Antes de começar eu fico pensando, meu Deus, o que eu vou falar, né? Eu faço até um roteirinho, tudo, escrevo, mas acabo muitas vezes deixando de dizer muitas coisas importantes da narrativa, do livro em si. Mas enfim, vou tentar dar o meu melhor aqui para falar desse livro tão complexo que é o Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. E enfim, vamos lá. Laranja Mecânica é um livro que eu gostei demais. Eu tinha gravado um vídeo anterior, o vídeo que eu falo do O Homem Duplicado, e no final desse vídeo eu falei que iria ler o Laranja Mecânica e que iria fazer uma crítica desse livro, porque eu esperava que fosse algo bem diferente do que eu estava acostumado já com o filme do Stanley Kubrick, né? O Laranja Mecânica filmado por Kubrick. E não que o filme do Stanley Kubrick seja ruim, eu já assisti sem brincadeira umas 5, 6, 7 vezes, eu não lembro ao certo, mas assisti muitas vezes e gostei do filme. Mas eu pensei que o livro ia ressaltar a violência que tem no filme de forma muito mais brutal. E ocorreu o contrário. O filme do Kubrick, justamente pela forma como ele filma, Kubrick era um fotógrafo e ele é um diretor primoroso. Ele consegue pegar a essência de um livro e passar para as telas com todas as cores que você pode imaginar. Ele dá uma vida à narrativa do livro de uma forma que quase nenhum outro diretor faz, isso na minha opinião. E eu estava esperando então um livro bastante violento, eu não lembrava muito do senso de humor que existe, né, no Laranja Mecânica. O filme mostra esse senso de humor, mas a violência é tão marcante naquele... Olha só, gente, eu não vou parar a gravação, mas a minha gatinha chegou aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, fala oi, Sara. Fala oi, hein? Fala oi pra todo mundo. Hein, menina? Então, continuando. O Kubrick, ele dá uma vida para as histórias, né? Pros livros. Não para os livros, nos filmes dele ele coloca assim a coisa com uma vida tão... uma forma tão diferente, eu não sei explicar agora no momento, nem é o caso. Então, falando do livro Laranja Mecânica, eu posso dizer o seguinte, gostei muito da narrativa. O livro se vale de uma gíria chamada Nadsat, que significa adolescente, e essa gíria é usada pelo nosso narrador Alex durante todo o livro. E essa gíria, ela tem um papel importante na narrativa, porque além dela causar estranhamento, como diz o nosso tradutor Fábio Fernandes, além de causar estranhamento a nós que lemos o livro, ela também dá uma certa fluidez à narrativa e certo realismo também, além do senso de humor, né? Essa gíria, ela traz um senso de humor, lógico, um humor negro, um humor sarcástico, um humor visceral, tá? Mas não deixa de ser senso de humor, não deixa de ter o seu lado humorístico, né? Tem muitas cenas violentas que o Alex usa dessa gíria e a coisa acaba tipo dando até uma abrandada, não fica tão forte aquilo que você está lendo, justamente por conta da forma como é narrado. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que o Alex, fala da personalidade dele,
ele é um adolescente, enquanto está na primeira parte do livro, que ele é muito violento, que ele tem lá os seus 3 drugs, os amigos dele, formando uma gangue, que eles saem os 4 durante a noite para provocar, para bater nas pessoas, para estuprar, para roubar lojas, para invadir casas. E o que acontece? Ele é um adolescente de 15 anos, 15 para 16 anos. No filme, inclusive, parece que o ator que faz o papel do Alex, ele tem 27, 28 anos, ou seja, já não é tão adolescente assim. Então, aqui no livro, você vê cenas, por exemplo, de sexo, que o Alex, por exemplo, tem uma hora lá que ele vai numa loja de discos e ele encontra 2 garotas e ele quer levar essas 2 garotas para casa, para transar. E as garotas, segundo o raciocínio do próprio Alex, elas não têm mais de 10 anos de idade. Então veja, ele tem 15 anos e leva 2 garotas de 10 anos de idade e transa com elas de todo tipo, e elas saem xingando ele, etc e tal. Não sei se chega a ser um estupro essa cena, mas é chocante você ver o quanto as personagens do livro são jovens e quanto a violência está tão inserida, assim, ela está inserida nos jovens, mas assim, com eles jovens demais. Imagina, 15 anos já praticar todo tipo de violência, e 10 anos as garotas já se mostrando, já se vestindo como mulheres. Então é uma coisa que choca um pouco no livro. Mas falando da história em si, o que acontece? A história começa no Lactobar Korova, que é uma espécie de bar que vende leite com drogas adicionadas ao leite, que lembra muito a metanfetamina, né? E elas, ou como o próprio Alex diz, é como se fossem facas, leites com facas, que dão pontadas neles e que os incitam à ultraviolência. Vejam, eles já são violentos por natureza, todos eles, tá? Os 4, o Alex e os drugs deles, os amigos dele. Acontece que eles já são violentos, mas eles vão a esse bar para tomar droga, para ficarem mais violentos. E tem um outro fator que eu acho que é importante dizer antes que eu esqueça, que quando o Alex está sozinho em casa, ele gosta muito de ligar o estéreo dele e escutar música clássica, principalmente a nona de Beethoven. E quando ele escuta esse tipo de música, vem à cabeça dele imagens de violência, mas assim, de maneira quase celestial, eu poderia dizer. Então ele, tipo assim, idealiza a violência como algo maravilhoso, sublime, que combina, de certa forma, com a música de Beethoven ou a música de outros compositores clássicos. E essa música vem como que alimentar essa violência em Alex. E no bar, Laktova, como é que fala? Esqueci o nome, Korova, não sei, não lembro mais. Lactobar Korova, alguma coisa assim. Ele toma a droga justamente para ficar mais violento. E a música serve para tipo dar uma alimentada na violência, para dar uma floreada na violência, seria mais ou menos isso. Daí o que acontece? Ele, Alex e seus drugs saem durante a noite, eles invadem casas para assaltar, eles invadem bares para assaltar, eles vira e mexe cruzam com a polícia, né, que eles chamam de miliquinhas ou rosas, e eles estão em constante perigo, porque eles a todo momento podem estar sendo correndo o risco de serem pegos pela polícia e serem presos, né? Mas é isso, a primeira parte do livro é a violência e como o Alex e seus drugs se relacionam. Chega a um certo ponto do livro, da primeira parte, que o Alex, a liderança dele é colocada em prova. Por quê? A prova, né? Por quê? Porque um dos seus drugs,
acaba levando uma porrada, um golpe do Alex, quando eles estão no Lactobar Korova, tomando o leite deles com drogas, né? Com drogas que potencializam a violência. E o Alex tem uma mulher cantando lá, uma garota, uma mulher está cantando, e o Tosco começa a gritar no meio dessa cantoria. O Tosco é um dos drugs do Alex, né? E ele começa a cantar, e o Alex fica incomodado porque ele acha que o Tosco não tem por que parar a cantoria da outra mulher. Ele acha isso uma falta de educação e ele dá uma golpeada na boca do Tosco, e o Tosco fica muito injuriado. E a partir de então, os outros 3 drugs ficam meio que contra o Alex. Daí chega um certo momento, no final da parte 1, que os drugs montam como se fosse uma cilada para eles, né, para o Alex. Porque eles invadem, o Alex invade uma casa de uma velha senhora que tem um monte de gatos, e a senhora consegue acertar, acho que com um objeto, a cabeça do Alex. Ele fica desacordado e a polícia chega. Quando o Alex consegue sair da casa dessa senhora, que por coincidência, pelos golpes do Alex, foi assassinada, quando ele consegue sair, tá lá o Tosco esperando e dá risada da cara do Alex e empurra ele, eu não lembro o que ele faz, ou dá um golpe nele para ele cair e a polícia pegar ele. Ou seja, ele foi traído pelos amigos. A partir de então, o Alex é preso e ele vai para uma penitenciária. Ele fica 2 anos nessa penitenciária. E durante esse tempo ele consegue, pelo bom comportamento dele, cuidar, fazer um trabalho voluntário dentro da prisão, ajudando um capelão, né? Uma espécie de padre. E daí ele conversa com esse padre a respeito da técnica Ludovico, que é a técnica famosa que aparece no filme do Kubrick, em que bom, enfim, isso eu vou falar mais pra frente. Daí o padre é totalmente contra essa ideia, porque é como se fosse uma espécie de lavagem cerebral, ou seria mais ou menos isso, não exatamente isso. E o Alex ficou interessado porque é uma técnica que, a partir do momento que o prisioneiro aceita ser submetido a esse tratamento, a essa técnica Ludovico, ele, após 15 dias, ele é libertado da prisão e volta às ruas. E o Alex tinha 14 anos de pena. Ele foi condenado a 14 anos pela morte da mulher dos gatos. Bom, tudo bem. O Alex acaba tendo uma briga dentro da prisão e ele acaba, junto com os outros prisioneiros de cela, companheiros de cela dele, matando um prisioneiro novo que entra na cela para dividir a cela com eles. E os outros prisioneiros acabam botando a culpa no Alex, e o Alex então é levado ao diretor, e o diretor acha que ele tem que enfrentar essa técnica Ludovico. E o Alex fica muito feliz, porque era o que ele queria. Ele queria a possibilidade, ele vislumbrava a possibilidade de sair da prisão e voltar às ruas e continuar fazendo tudo que ele fazia antes. E ele acha que essa técnica simplesmente vai fazer isso. E daí ele vai realmente para um estabelecimento, acho que é um prédio do lado da prisão, onde essa técnica é aplicada, e é um lugar todo branco, todo limpo. E o Alex chega lá e ele recebe comida boa, ele tem uma cama boa para dormir, ele tem um quarto limpo. E ele pensa, o enfermeiro chega para ele e fala assim: você vai assistir filmes. E ele fica todo feliz: oba, tô aqui para assistir filmes, sair daquele pulgueiro, daquela porcaria daquela prisão onde só tem gente fedida, mal cheirosa, gente escrota. Ele se referia às pessoas dessa forma mesmo. E ele ficou feliz. Daí ele é levado, ele toma uma injeção no braço, uma injeção que deixa o corpo dele mole, justamente acho que para ele não reagir, para ele absorver melhor o conteúdo do filme e da lavagem cerebral que querem fazer nele. E ele vai às sessões dessa técnica Ludovico, do tratamento. Daí, chegando nessa técnica, ele é preso pelos braços, pernas, cabeça,
e ele deita lá como numa espécie de cadeira de dentista, e os olhos dele são, aqui as pálpebras, né, elas são puxadas completamente para cima dos dois lados e ficam presas. E ele fica sem conseguir mover a cabeça e o corpo, e a tela fica na frente, e ele começa a olhar para a tela e só começa a passar violência atrás de violência. Deu a impressão que são filmes reais. O Alex até pergunta, nossa, isso é tão real que nem parece que são filmes, que são atores que estão fazendo as cenas. Mas me deu a impressão de que são cenas de documentários reais, mostrando a ultraviolência para o Alex que está assistindo. E como ele recebeu aquela dose de droga no braço, eu acho que ela potencializa aquela violência na cabeça dele, e ao mesmo tempo música começa a ser tocada. Em muitas partes, quando ele assiste o filme, é música clássica. Inclusive a nona de Beethoven chega a entrar no hall dessas músicas que são tocadas durante a apresentação dos filmes. E ele acha um absurdo manchar a música do Beethoven ou a música clássica com as imagens porcas que estão sendo exibidas. E ele passa por esse tratamento durante 15 dias. Ele fica vendo pela manhã e pela tarde, recebendo a dose todo dia lá da seringa, da injeção com a droga, e ele assiste os filmes, e ele vai ficando cansado, sentindo muita dor na cabeça, muita dor no corpo, e chega uma hora que ele começa também a sentir ânsias de vômito, vontade mesmo de vomitar o tempo todo, e aquela violência sendo passada, entrando na cabeça dele sem parar, dia e noite, dia e noite, dia e noite. No final do tratamento, ele vai numa espécie de auditório. O auditório é o mesmo local onde é feita a técnica Ludovico, só que eles tiram todo o aparato e colocam lá um palco e chamam pessoas do Estado, né, o ministro do interior, o diretor da penitenciária onde o Alex ficou durante 2 anos, o capelão, o padre, né, e outras pessoas para assistir, acho que fotógrafos também. E ele vai ser testado se todo aquele tratamento que ele sofreu vai fazer diferença para a sociedade, no caso, se ele se tornou uma pessoa boa ou não. Então ele tem um teste de fogo. Chega um cara e começa a dar porrada na cara dele, e ele, quando tenta reagir, ele começa a sentir dor no corpo e vontade de vomitar, e ele abaixa tudo, ele não consegue reagir, e ele começa a reagir com bondade pro cara. Depois aparece uma mulher, e antes ele sentiria ímpetos de transar com ela, de estuprá-la, basicamente, e ele não consegue estuprá-la, apenas elogiá-la. Ou seja, a técnica fez efeito, pelo menos até esse momento ela estava fazendo efeito. E daí ele é liberado, né? Ele é liberado, e daí ele chega às ruas e começa a reencontrar o Tosco, que é um dos amigos dele, virou policial, e ele acaba encontrando o Tosco, e o Billy Boy, que é um cara de uma outra gangue que rivalizava com a gangue do Alex. O Alex estava dentro de uma biblioteca onde vários velhos e mendigos estavam lá lendo ou dormindo, e um dos mendigos que foi violentado pelo Alex e os drugs dele há 2 anos atrás, reconhece o Alex, e os velhos começam a bater no Alex de todas as formas, e o Alex não consegue reagir por conta do efeito da técnica Ludovico. Pois bem, daí chega a polícia, e quando chega a polícia é o Tosco, ex-amigo dele, aquele que fez com que ele fosse preso. Daí ele é levado pro meio do mato, pro meio do nada, e lá ele apanha, né? E por aí vai. Ele apanha e é deixado abandonado lá, e depois ele vai para uma casa, uma das casas que ele assaltou e que ele estuprou a mulher e matou. Ele vai para essa casa, e o dono dessa casa não reconhece ele e acolhe ele, dá comida para ele e tal.
ele deixa ele tomar banho e diz que vai cuidar dele, só que o cara vai reconhecendo ele aos poucos e ele chama 3 amigos e esses 3 amigos prendem ele num apartamento e nesse apartamento ele começa a escutar música clássica muito alta e a música clássica agora, que antes era um prazer na vida dele, se torna um horror, se torna algo pavoroso e ele tem medo, dor e ânsia de vômito. E como não abaixam a música, ele pede, ele grita, ele bate na parede, ele esmurra a parede falando: para com essa música, eu não aguento mais, não sei o que lá. Daí ele vê que não tem saída, que não estão abaixando, muito pelo contrário, eles aumentam a música. O que ele faz? Alex abre a janela e se joga do prédio onde ele está hospedado e ele se quebra inteiro, quebra o pé, quebra as mãos, a cabeça ele fratura também, ele fica todo estrupiado e ele acaba indo para o hospital. Daí lá no hospital ele acaba recebendo a visita do ministro do interior e de vários jornais que mostram o quanto ele... Porque quando ele estava fazendo a técnica Ludovico, quando ele saiu, os jornais estavam lá presenciando os efeitos, né, dessa técnica como benéfica para a sociedade ou coisa assim, só que mostra que ele ia se suicidar e o efeito foi muito negativo para o governo. Então o que acontece? O governo começa a dar todos os benefícios para ele, que ele saindo de lá ele ia conseguir um emprego excelente, ou seja, joga panos quentes em cima da história, né? E quando ele chega também nessa enfermaria, ele começa a voltar ao normal dele. Ele começa a pensar em violência, mas não começa mais a sentir, ele não sente mais a ânsia de vômito nem dor pelo corpo. Tem um trecho aqui no livro que fala disso, inclusive um trecho bem humorado, que é o seguinte: chegam 2 médicos para mostrar um álbum de fotos para o Alex e eles falam o seguinte: queremos que você dê uma olhada nelas e nos diga o que pensa quando as vê, tudo bem? Como ides vós, ó pequenos drugues? Perguntei. Seria o Alex perguntando para os médicos. Mas que nova ideia bizumine tende em vossas cabeças? Mas que nova ideia louca, né, tendes em vossas cabeças? Então os 2 riram meio envergonhados e se sentaram em cada lado da cama e abriram aquele álbum. Na primeira página havia uma fotografia de um ninho de passarinhos cheio de ovos. Sim, um dos vex médicos perguntou. Um ninho de passarinho, Alex diz, cheio de ovinhos, muito bonitinho. E o que você gostaria de fazer? O médico perguntou. Ah, eu disse, esmagá-los, pegar esses ovos todos e tipo assim atirá-los contra uma parede, ou encosta, ou alguma coisa assim, e depois olhá-los todos se quebrarem muito horror show. Ótimo, ótimo, disseram ambos e viraram a página. Era tipo assim uma foto de um daqueles grandes bolches pássaros chamados pavões, com a sua cauda toda aberta, com todas as cores de forma muito presunçosa. E eles perguntam, e este? Ah, eu gostaria de arrancar todas aquelas penas da cauda e escutá-lo morrer de tanto gritar, para deixar de ser assim tão exibido. Quer dizer, o Alex consegue ser engraçado mesmo numa hora, mesmo numa situação tosca como essa, numa situação idiota, né? Que ele fala assim, para deixar de ser tão exibido. O que eu quero dizer com isso, desse trecho, é que o Alex, ele não tem maturidade, ele tem 15 anos, e ele chega a ser quase uma criança no jeito de falar, e no jeito de agir. E a violência para ele não é como se fosse uma sujeira, é como algo natural, é como se uma criança pegasse um estilingue e atirasse num passarinho. Apesar de eu ser totalmente contra qualquer tipo de violência, eu não mato nenhuma mosca direito, né? Eu sou contra e inclusive até não gosto muito de ler a respeito de violência, mas esse livro aqui eu abri uma exceção e foi um prazer ler esse livro, foi um prazer enorme, 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 porque eu dei muita risada em algumas horas, em outras horas eu fiquei meio apreensivo, e é maravilhoso. E o Alex, então, ele é esse garotão infantil. E agora eu vou entrar na parte que é o X da questão do livro, né? Alex, ele tem motivos para ser violento. Tem motivos para ser violento. Tem uma parte no livro em que
em que o padre, conversando com ele na prisão, fala: Alex, a pessoa nasce violenta, a pessoa é violenta porque é violenta, porque quer, ela é mal porque quer, ela tem o poder de escolher e ela escolhe ser mal. E tanto que ele era contra essa técnica Ludovico justamente porque essa técnica impede a pessoa de ter o livre-arbítrio, de escolher entre o bem e o mal. E o Alex passou a fazer só o bem e deixou o mal de lado. Não porque quisesse deixar de fazer o mal, mas porque ele sentia aquela ânsia de vômito e aquela dor pelo corpo todo que impedia ele, que na vontade de fazer com que aquela dor e aquela ânsia fossem embora, ele mudava o tom do pensamento, a tônica. Ele falava assim: ah, se eu estou pensando em ser violento, então pense em ser gentil, e começava a ser gentil com as pessoas que estavam maltratando ele, como meio de apaziguar essa dor e essa náusea que ele sentia. Mas então, o Alex, eu fico pensando agora, o Estado ele é cruel. Sim, o Estado muitas vezes é cruel, mas o indivíduo também é cruel. Tem pessoas que são cruéis porque o Estado não dá o amparo necessário. Por exemplo, pessoas que nascem muito pobres, que não têm o que comer, não têm onde morar, e muitas vezes escolhem o caminho da violência para sobreviver. Existe esse caso. Ou seja, elas são frutos de uma sociedade que está doente. E nossa sociedade é doente. Tá? É só você parar em qualquer sinal de trânsito que você vê o quanto nós somos doentes e muitas vezes olhamos para a coisa como se não fosse com nós o que está acontecendo. É fato, é real. Mas no caso do Alex, ele tem pai que trabalha, mãe que trabalha, ele é de uma classe operária, eu poderia dizer até uma classe média baixa, e ele estuda, e ele tem razão para ser violento dessa maneira? É o Estado, é a sociedade que está levando ele a ser assim? Ou é o prazer de ser violento que faz ele ser assim? Para mim, eu não tenho dúvidas ao ler o livro de que é o prazer de ser violento que leva o Alex a ser violento. E ponto final. Então, ele não é vítima do Estado, tá? E é isso. Mas mesmo assim, ele sendo violento porque gosta, ele acaba causando em nós, leitores, uma certa empatia por ele, porque ele conversa o tempo todo com a gente. Ele fala: senhores, o seu velho e bom narrador, o seu sofredor narrador, e não sei o que lá. Ele se coloca, né, numa posição de coitadinho quando ele está preso, quando ele está sendo surrado, etc e tal, e chama a gente de amigo o tempo todo, basicamente. Então é difícil você não ter uma certa empatia por ele, mesmo com todas as coisas que ele faz. Bom, então, tendo dito que Estado não influencia diretamente, pelo menos diretamente, na maldade do Alex, essa é a minha opinião, não influencia. Alex é mal porque ele gosta de ser mal. Agora, para terminar, o último capítulo do livro, comparando com o filme do Stanley Kubrick, é um capítulo que foi suprimido do filme. O filme termina com o Alex lá todo estrupiado na enfermaria, né, do hospital, e voltando a ser normal. Ele já não sente mais as dores e não sente mais as ânsias de vômito. Quando está deitado lá na cama, ele inclusive sonha com a violência, acha o máximo, e ele foi curado após a queda do prédio lá, não sei de quantos andares que ele caiu e se esborrachou no chão. Só que o último capítulo, ele volta a fazer uma nova gangue, um novo grupo de drugs amigos, mais 3, como eram a primeira gangue dele, e ele agora está com 18 anos. Só que agora o que acontece? Eles vão lá, eles tomam o mesmo leite com drogas, eles vão para os lugares fazer a tal ultraviolência, mas o Alex agora só assiste, ele não participa. Ele manda os caras fazerem e os caras vão lá, estupram, roubam e fazem o que for, e ele só observa. Daí ele encontra com... uma hora ele cansado, ele fala: eu vou embora, estou cansado dessa noite, eu vou descansar, amanhã a gente se encontra. E ele vai para um bar tomar um leite com chá,
esse leite normal, sem drogas, né, numa cafeteria comum, de plebeus normais, desculpa. E ele lá encontra com um antigo drug dele, o Pete, né? E o Pete mudou muito, ao contrário do Tosco, que entrou para a polícia e continuou a ser violento, e o George, que morreu, não sei se ele morreu assassinado, eu não sei o que aconteceu, mas esse Pete também era um dos drugs amigo dele. Ele tá lá naquele café e ele tá casado, ele tá com uma esposa e ele tá se sentindo uma pessoa diferente. Ele não usa mais aquela gíria Nadsat, ele não fala mais como o Alex fala, e ele tá muito feliz. E o Alex, ele tem uma conversa muito rápida. E o Alex, quando estava se sentindo mal e foi para esse bar, ele já estava sentindo vazio e não sabia bem do que. E esse amigo veio confirmar para ele, durante a conversa, mostrando que ele estava casado, que o Alex também queria arrumar uma namorada e queria casar. E ele já tinha sonhos de ter filhinho, ele já sonhava com uma criança, tudo. E ele com 18 anos. E daí ele resolve, parece que, abandonar a violência e seguir esse caminho das pessoas ditas normais, né? E ter um filho, e ter uma namorada, uma esposa, e seguir essa vida padrão. Então o livro, ele mostra as aventuras do Alex, né? Desde do auge dele até a derrocada dele em que ele é preso. E depois mostra o quanto ele sofre na mão da sociedade, da polícia, dos habitantes, em que ele leva porrada e não pode reagir depois da técnica Ludovico, até a redenção total para o bem, né? Pelo menos foi isso que me passou. Ele resolveu amadurecer, resolveu não, chegou a hora, ele já não sente mais aquela vontade, aquele tesão de ser violento, de praticar violência e de ser chefe de gangue ou coisa do gênero. Então eu achei muito legal que ele se recuperou de uma forma inesperada, assim, e é isso. Achei muito bonito, muito legal. O livro tem horas que a narrativa chega a ser até poética, muitas vezes, justamente por conta dessa gíria Nadsat. Dá uma leveza, dá uma fluidez para a narrativa, assim, muito legal. E eu tive que imprimir as gírias, ó. São 2 papéis que eu, tá vendo aqui, ó. Eu imprimi 2 folhas com as gírias, para poder, conforme eu ia lendo o livro, já ir lendo a gíria sem ter que recorrer ao final do livro, que eu perderia muito tempo. Então, com o papel eu só olhava, deixava do meu lado, já ia lendo e já ia entendendo a história. Não quis correr o risco de ler sem entender as gírias, porque eu creio que muitas coisas iam ficar meio que eu não ia entender muitas coisas, muitas passagens, ou poderia até entender, mas eu não quis correr esse risco, então eu resolvi ler as gírias logo durante a leitura. E foi um prazer enorme, adorei o livro, dou nota 10. Nota 10. E falando também que o filme do Kubrick, ele faz assim uma homenagem a esse livro. É um filme muito bem feito, muito bem gravado, muito bem dirigido, com uma fotografia impecável, com uma trilha sonora arrebatadora. E o único pecado do filme é que ele não tem o capítulo da redenção do Alex, em que ele muda, né? Ele muda, em que ele resolve ser uma pessoa do bem, ou pelo menos é o que parece, né? Em querer ter uma família, em ser pai, em ser esposo, em trabalhar. Ele já estava trabalhando, mas enfim, é isso aí. Nota 10 para esse livro, sem pôr nem tirar. Recomendo muitíssimo a leitura para quem não leu. Este vídeo infelizmente está cheio de spoilers, porque é proposta do Fórum Literário que a Denise organiza, né? Nós que estamos lendo os livros, que é lançado a cada mês para a gente escolher numa votação, né? Justamente a gente poder debater sobre o livro. Então a gente tem que debater e falar sim dos spoilers, falar sim
dos pontos chaves da leitura, para a gente poder criar uma discussão rica, né? Então essa é a minha contribuição. Quero agradecer a Denise. Denise, obrigado por estar organizando esse fórum. Já estarei participando no mês que vem, tá? Lendo o livro do mês de março, inclusive não só o livro principal, que agora me escapou a memória, mas lendo também o Colecionador. Lerei os dois e farei resenha sobre os dois livros. E até o mês de março, então, com as resenhas do Fórum Literário. E agora estou em dúvida em qual livro eu vou ler, dando continuação a tag dos 12 livros para 2013, né, que eu já li 4 livros. Agora eu estou em dúvida entre 3 livros. Esse aqui, Amor Sem Fim, do Ian McEwan, Sobrevivente, do Chuck Palahniuk, e Lugar Nenhum, do Neil Gaiman. Estou em dúvida, não sei nem se vou começar hoje a leitura, portanto, de repente vocês poderiam até me ajudar e falar, olha, leia esse, né? Mas eu não sei. Bom, enfim, gente, não vou me alongar mais, o vídeo deve ter ficado enorme, mas eu acredito que eu consegui cumprir com a minha missão, que era falar todos os pontos essenciais do livro, e é isso. Muito obrigado a todos vocês, e até uma próxima resenha. Estou louco para ver a resenha de todo mundo sobre o Laranja Mecânica, hein? Por favor, quem me conhece e está participando do Fórum Literário e que eu não sou inscrito no canal de vocês, mandem os seus links para mim, para me inscrever no canal de vocês, para poder assistir os vídeos de vocês, tá legal? É isso aí, muito obrigado, um grande abraço a todos e até uma próxima resenha.